Sabe aqueles gnomos de jardim que você vê frequentemente nos jardins de algumas casas? Bem, eles são mais do que figuras fofinhas. Eles têm uma longa história que remonta ao século XVIII, com uma grande diferença. Não eram estátuas, mas pessoas vivas. Quando a tradição de exibir gnomos nos jardins começou, o papel de gnomo era desempenhado por uma pessoa real, viva e respirando. Sim, você entendeu direito. Essas pessoas eram chamadas de eremitas ornamentais, e se você fosse rico e membro da nobreza, é provável que você tivesse um vivendo em sua propriedade. Eu sou Jéssica Palma e te convido a deixar o seu like e conhecer sobre os eremitas de jardim aqui, no Por Trás da História. Soa realmente bizarro, mas por um tempo, nos séculos 17 e 18, contratar uma pessoa para parecer espiritual e misterioso em sua propriedade era o sonho de consumo dos ricos proprietários de terras inglesas. Uma forma extravagante de exibir suas riquezas aos demais, provavelmente também ricos, mas não tanto quanto ele. Este eremita se encaixava perfeitamente nos jardins do estilo inglês da época, que celebravam uma aparência mais naturalista do que os jardins altamente estilizados e organizados que eram populares na França. Em algum lugar da propriedade, você encontraria uma humilde morada, onde o dono da casa poderia se retirar para ficar sozinho com seus pensamentos. Mas se o dono fosse rico bastante, poderia simplesmente contratar um homem para se vestir como druida, morar na casa e filosofar sobre os méritos da solidão. Essa tradição tanto bizarra era popular entre os ricos e nobres. Não contentes com os tradicionais ornamentos inanimados de jardim, como estátuas, bebedouros de pássaros, fontes e outros, a burguesia contratava pessoas reais para viverem como eremitas em pequenas cabanas ou grutas construídas para tal, chamadas de eremitério. Um dos termos para ser contratado como eremita era fazer aparições programadas nos gramados, vestidos como monges ou druidas, para o prazer dos proprietários e seus convidados. Muitas vezes, tais pessoas eram usadas como oráculos. Eles eram conhecidos como eremitas de jardim ou eremitas ornamentais. Os eremitas de jardins eram geralmente contratados por meio de anúncios em jornais, nos quais já constavam os termos gerais do contrato. A duração do mesmo frequentemente era de 5 a 7 anos, durante os quais os eremitas eram obrigados a viver de uma maneira simples em uma pequena cabana ou em uma gruta construída dentro da propriedade. Os eremitas contratados não tinham permissão para tomar banho, cortar o cabelo, a barba ou as unhas, para assim representar da melhor maneira possível alguém que vivesse em condições precárias. Também não poderiam ir além dos limites da propriedade ou conversar com os outros empregados. Era uma vida de extrema pobreza e isolamento. Aos ermitões eram fornecidas comodidades básicas, como comida, água, roupas, uma cama feita de feno, uma Bíblia e, em alguns casos, uma esteira para a prática de meditação e uma ampulheta para ser usada como relógio. No final do seu contrato, eles receberiam um pagamento substancial em libras e, em muitos casos, teriam que se comprometer em não exercer a mesma função novamente para outra pessoa. Se supõe que, com os termos como esses, os proprietários da terra deveriam receber muitos pedidos de vagabundos e desabrigados atrás de comida e hospedagem grátis e ainda serem pagos para isso. Mas o fato é que os eremitas de jardins eram surpreendentemente difíceis de conseguir, principalmente porque havia um interesse específico em idosos com barba branca e longa, depois da vida de solidão que eles eram obrigados a levar e o absoluto abandono da higiene pessoal eram talvez por demais para aqueles que buscavam ganhar comida e hospedagem grátis. A escritora Edith Stewart, em seu livro English Eccentrics, publicado em 1983, descreve um caso. Charles Hamilton, 1704 a 1886, o filho mais novo do conde de Abercombe, era um admirador da singularidade e do silêncio. Publicou um anúncio com condições parecidas à descrita acima para sua propriedade em Penshall, perto de Cobham, em Surrey. Uma das condições era que o prazo do contrato seria de 7 anos, onde o ermita receberia 700 libras e, se houvesse desistência antes disso, a pessoa não receberia nenhum centavo. O primeiro eremita ornamental que ele empregou durou apenas 3 semanas
antes de ser visto embriagado no pub local. Além de vagabundos, a propaganda de eremitas de jardins também atraiu pessoas genuinamente interessadas em busca de um local para meditação, reflexão e isolamento. O excêntrico capitão britânico Philip Stickness viveu como eremita por algum tempo, antes que a propriedade onde havia sido empregado fosse vendida. Em suas memórias, Phillips observou que a duplicidade da humanidade e a sociedade de prazeres tendem a mostrar que mesmo as cenas esplêndidas que cercam os palácios de riqueza e grandeza nunca são consideradas completas, a menos que sejam marcadas por algum cuidado obscuro numa morada de uma ancoragem imaginária. Philip, mesmo sendo uma pessoa de posses, seguiu com sua vida excêntrica, de algum modo se tornando um verdadeiro eremita. Quando questionado, ele comentou: "Eu obtive aquilo que todo homem almeja, mas poucos adquirem: solidão e aposentadoria verdadeira." De acordo com o professor historiador Gordon Campbell, da Universidade de Leicester, essa tradição pode ter iniciado no Império Romano. Segundo ele, o imperador Adriano construiu um pequeno eremitério para seu uso pessoal na sua vida em Tivoli, que incluía um pequeno lago. Alguns séculos mais tarde, o Papa Pio IV seguiu o exemplo, criando seu próprio refúgio para meditação e reflexão, que de alguma forma, ao longo dos anos, essa ideia se transformou no mais estranho esquema de decoração da história. Gordon Campbell também sugere que São Francisco de Paula pode ter sido o primeiro eremita ornamental, quando escolheu morar em uma caverna isolada na propriedade de seu pai no século XV. Seus pais eram pessoas extremamente piedosas, no entanto, São Francisco de Paula, em homenagem a São Francisco de Assis, demonstrava inclinações religiosas antes mesmo do tempo que passou como eremita naquela caverna. Talvez sua estada lá tenha despertado a imaginação de algum nobre que ficou encantado com a ideia de um eremita em suas terras e que, por acaso, não tinha um filho religioso, então contratou alguém para desempenhar o papel. A prática mais tarde se espalhou por toda a Inglaterra, Irlanda e Escócia e até certo ponto para o resto da Europa também. Gordon Campbell publicou um livro intitulado The Emerson in the Garden, From Imperial Home to Ornamental Gnome, em parceria com a Oxford University Press, e é o primeiro livro a mergulhar na história dos eremitas ornamentais na Inglaterra georgiana. Um dos mais famosos eremitas da era georgiana era o padre Francis, que morava no Parque Hoxton, em Yorkshire, em um eremitério feito com paredes de pedras e um telhado de palha, e servia como oráculo aos visitantes. A atração tornou-se tão popular que a família Hill, proprietária do parque, construiu seu próprio pub, The Yorkshire Arms, para atender a todos que procuravam por Francis. Por 14 anos, ele desempenhou o papel até sua morte. Tinha uma barba longa e branca e sempre era visto com a ampulheta em uma de suas mãos, e muitos diziam que era a personificação do alquimista Giordano Bruno. Nem todos os nobres tiveram a sorte de ter um eremita como o padre Francis. Muitos se esforçaram para encontrar um. Quando os anúncios de jornais que buscavam pessoas para o cargo não surtiam efeito, alguns procuravam novas soluções, como ter uma cabana ou uma gruta que mais parecia a casa de algum alquimista, cheia de livros e objetos bizarros e manequins e bonecos animados posicionados em lugares estratégicos para que os convidados pudessem ver a silhueta e ter a certeza de que o jardim estava sendo devidamente contemplado. Quando o padre Francis morreu, a família Hill substituiu por uma automação que aparentemente se movia e falava. De acordo com Gordon Campbell, essa prática de usar eremitas falsos pode ter levado diretamente a um enfeite de jardim que ainda vemos hoje, o gnomo de jardim. A moda dos eremitas ornamentais durou cerca de 200 anos, antes de desaparecer, porém não definitivamente. Em 2016, um policial aposentado chamado Michael Dunn tornou-se eremita na cidade suíça de Solothurn. Seus deveres incluem cuidar de uma capela próxima e fornecer sabedoria a qualquer visitante curioso. Ganhava $24.000 por ano, além de hospedagem e alimentação. Na Áustria, um ex-oficial da artilharia belga chamado Stan Van Utrecht, aposentado e divorciado, conseguiu o que descreve como seu emprego dos sonhos: rezar, conversar com os visitantes
e apreciar a vista de um eremitério de 350 anos sobre uma colina, sem eletricidade, sem internet e maiores confortos. Para conseguir tal emprego, teve que superar outros 50 candidatos. Seu antecessor foi um monge beneditino que viveu no local por 12 anos. E você, o que achou do assunto? Não esqueça de deixar seu like e deixar aí no comentário a sua opinião.